Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal rumo aos 300 inscritos e ativa o sininho para receber as próximas novidades sobre o Palmeiras, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Desculpa vocês por 2 dias aí sem vídeo, né? Eu fiquei sem o microfone, fiquei sem o tripé, o que dificulta um pouquinho as gravações, fora que também eu estava gripado, então a qualidade não seria tão boa, né? A voz no último vídeo já estava um pouco complicada, mas é isso. Vamos ao que interessa. Na segunda-feira, o Palmeiras conheceu os adversários na fase de grupos da Libertadores de 2025. O Verdão enfrentará o Sporting Cristal do Peru, o Cerro Porteño do Paraguai e o Bolívar da Bolívia. Nesse vídeo, vamos trazer uma análise completa dos times, o histórico de confrontos e também os desafios que o Palmeiras terá pela frente, tá certo? Bom, vamos lá. O Palmeiras caiu no grupo G, né? Ele era um cabeça de chave e ele estreia contra o Sporting Cristal fora de casa. A fase de grupos ela acontecerá entre os dias 2 de abril e 28 de maio. Vamos conferir a ordem dos jogos rapidinho antes da gente analisar os adversários. O Palmeiras ele começa fora de casa contra o Sporting Cristal lá no Peru. Ele joga a segunda rodada no Allianz contra o Cerro Porteño. Ele vai até La Paz e joga contra o Bolívar. Aí ele volta para o Brasil, depois vai para o Paraguai porque joga contra o Cerro Porteño pela quarta rodada e as duas últimas rodadas contra Bolívar e Sporting Cristal joga no Allianz, tá certo? Então essa ficou a tabela do Palmeiras para essa primeira fase. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o Bolívar. O Bolívar ele representa o grande desafio do grupo, mas não pela parte técnica, e sim pela altitude de La Paz. O Palmeiras ele jogará no estádio Hernando Siles, a 3.637 metros acima do nível do mar, o que afeta diretamente o rendimento dos jogadores. O time boliviano é o atual campeão nacional, tem como técnico o argentino Flávio Robato. Tem jogadores conhecidos que já passaram pelo futebol brasileiro, se eu não me engano, o Fábio Gomes está por lá e o Patito Rodrigues, tá certo? Além disso, o Bolívar tem crescido muito na Libertadores nos últimos anos. Na última Libertadores, de 2024, ele chegou a ficar nas oitavas de final e tirou adversários complicados na fase de grupos, né? É um time que vem tendo uma crescente gradativa. De retrospecto, 6 jogos oficiais contra o Palmeiras, 4 vitórias do Palmeiras e 2 derrotas apenas. E essas 2 derrotas foram lá na Bolívia. Sporting Cristal. O time peruano é comandado atualmente pelo Guillermo Farré, é o atual vice-campeão da liga local, mas nessa temporada não vive um bom momento. Na Libertadores, o Sporting Cristal tem um histórico um pouco mais modesto. Foi vice-campeão em 1997, mas sem campanhas de destaque nos últimos anos. O Palmeiras e o Sporting Cristal já se enfrentaram poucas vezes, né? A última vez foi naquela Libertadores de 2013, vocês lembram? Com a vitória do Verdão por 2-1 lá no Porcoimbu. Vale lembrar que o Sporting Cristal costuma ser forte em casa, impondo dificuldades até mesmo para equipes mais tradicionais. De retrospecto, apenas 3 jogos oficiais, com 2 vitórias do Palmeiras e 1 derrota. Tá certo? Vamos agora falar sobre o Cerro Porteño, um velho conhecido. Cerro Porteño é um adversário histórico do Palmeiras, né? Acho que já se enfrentaram 15 ou foi 16 vezes, eu acho que é 15 vezes ao longo de todos esses anos. Em 2025 já aconteceu um caso, né? Tem um ingrediente a mais esse jogo, o caso de racismo contra o Luigi na Libertadores Sub-20, que gerou uma denúncia do Palmeiras à Conmebol. O clube paraguaio atualmente tem o Gatito Fernandes, que é conhecido, né? O ex-botafoguense. Ele é um dos líderes do time. E, bom, além do Cerro ser um clube tradicional da Libertadores, costuma ser um adversário difícil quando se joga em casa, porque é apoiado por uma torcida que é apaixonada pelo time e também racista, né? Convenhamos. E é sempre um pouco complicado de jogar lá. No retrospecto, 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 derrotas, tá certo? Mas, como eu falei, é um grupo tranquilo. O Palmeiras entra como favorito, né? Ele precisa ter atenção nos jogos fora de casa, principalmente contra o Bolívar, na altitude. Contra o Cerro, o clima vai ser hostil, a gente sabe disso. A equipe deve buscar garantir o máximo de pontos em casa para não depender de um resultado específico na última rodada, por mais que os 2 últimos jogos sejam em casa, né? É importante fazer os 9 pontos. O técnico Abel Ferreira conhece bem a Libertadores, deve traçar estratégias específicas para cada adversário, acredito eu. Eu acredito que ele vai alternar os times também, porque um dos grandes desafios será a sequência de jogos, já que a fase de grupos ela acontece entre abril e maio, como eu falei lá no início do vídeo.
esse período é um período que o Palmeiras também estará disputando o Campeonato Brasileiro, a fase inicial, e também as fases de mata-mata da Copa do Brasil. O grupo do Palmeiras, ele é muito equilibrado, né? Na minha opinião, ele é o altamente favorito, mas é equilibrado. Tem as dificuldades ali do Bolívar, mas é um grupo que vai ser competitivo para o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um histórico positivo contra todos os adversários do grupo, o que é uma coisa benéfica. E, bom, é isso. Eu acho que o Palmeiras passa até com a melhor campanha geral, tá? Eu acho que é muito possível. Porque pensando nos desafios do grupo como um todo, o Palmeiras estreia contra o Sporting Cristal amplamente favorito. Considerando que a gente tem uma vitória, na segunda rodada a gente já fazendo 6 pontos, entendeu a parada da coisa? O, o primordial é a gente não perder contra o Bolívar lá em La Paz. É a parte mais primordial. Bom, eu acho que o Palmeiras vai passar bem. Acho que não vai ter dificuldade. A gente tá aí numa semana da data FIFA, né? Aquele período meio morno do futebol. E vai ter muito tempo para poder encaixar o time, principalmente já pensando também no jogo de volta do Campeonato Paulista. E esse time ainda não encaixou, né? Então esse momento seria o momento ideal para encaixar o time, virar contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, sair como campeão do Paulista, fazer um bom início de brasileiro para quando começasse a Libertadores, o time inteiro esteja encaixado, né? Estivesse encaixado até para a gente conseguir alternar nas 3 competições que a gente vai ter. E, logicamente, visando o Mundial no meio do ano, porque todo mundo tem que estar bem até lá. Bom, fora a altitude de La Paz, eu já falei aqui do vídeo do clima hostil do Paraguai, né? A gente viu aí que o Palmeiras se juntou com os clubes, enviou um ofício à Conmebol, a CBF também está do lado do Palmeiras, na questão contra o racismo, na luta contra o racismo. Enviaram também uma reclamação formal à FIFA. Então, é importante que a gente continue lutando contra esses atos criminosos, né? Ainda mais agora que presidentes de Nacional, Penharol, soltaram notas e deram entrevistas falando que a gente faz drama, que a gente como um todo, né, brasileiros, fica agredindo os sul-americanos, etc., como se fosse mais ou menos assim, deixa a gente cometer o racismo aqui, porque, né, não é crime. É basicamente isso que essa galera tá falando. E, cara, pelo amor de Deus, né, amigão? Põe a mão na consciência. O Palmeiras está muito certo nisso e o meu medo é que nessa Libertadores haja uma retaliação contra o Palmeiras, justamente pelo Palmeiras estar brigando pelas razões corretas. Sabe qual que é? Espero que eu esteja errado quanto a isso, né? Espero que o jogo seja jogado dentro de campo. Até o presidente da Conmebol também deu uma declaração desastrosa, meu Deus do céu, desastrosa, falando que não ter brasileiros na Libertadores é como Tarzan sem a Cheetah. Irmão do céu, o que é isso, brother? Não faz isso. É muito complicado, velho. Muito complicado. Parece que a gente tá só regredindo, né, enquanto seres humanos. Mas enfim, gente. Esse vídeo era pra falar só da fase de grupo da Libertadores, acabou que eu entrei em outro assunto. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo o que você achou do grupo do Palmeiras. É um bom grupo? Dá pra passar em primeiro? Dá pra ser o primeiro em geral? Quais são as suas expectativas com o clube? Você acha que dá pra gente buscar o tetracampeonato esse ano? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Durante essa data FIFA, a gente vai dissertar mais, principalmente sobre como o Palmeiras está à frente dessa luta contra o racismo, porque é um caminho que já não tem mais volta, é uma briga que o Palmeiras comprou. E muito bom que todos os clubes brasileiros, inclusive a CBF, está do lado do Palmeiras, está do lado certo da coisa, porque racismo é crime. Se você é racista, você é um babaca e você é um criminoso, tá certo? Não seja babaca, seja um ser humano melhor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e avante palestra.